Olá, meu nome é Isabola Muniz Santos Gomes e eu vou apresentar o artigo escrito em coautoria com Beatriz Molari, intitulado Reconhecimento ao Apagamento das Diferenças do Sistema Penal Brasileiro por uma Perspectiva Interseccional. A presente apresentação ela foi dividida em duas etapas. A primeira abordará a situação do encarceramento de mulheres no Brasil, com foco em uma abordagem crítica do fenômeno, enquanto a segunda sessão será discutida como o sistema penal atende às demandas originárias da situação de vida das mulheres encarceradas. Vamos à primeira sessão. O sistema penal e o encarceramento de mulheres no Brasil. O sistema penal atua de forma seletiva, isto é, sua atuação é repressiva e direcionada aos segmentos sociais estereotipados e fragilizados. Com as políticas criminalizantes, especialmente do delito de tráfico de drogas, os segmentos sociais vulneráveis foram ainda mais atingidos pela repressão criminal. As intervenções policiais e as práticas estatais de extermínio e violência passaram a ocorrer na periferia e demais regiões com pouco ou quase nenhuma ascensão socioeconômica. Concomitante a esse fato, o encarceramento feminino passou a integrar o cotidiano prisional e a pretensão punitiva estatal em face da mulher, que antes era limitada aos processos de criminalização específica, como aborto e infanticídio, passou a integrar o cotidiano. Associadas às políticas de combate ao tráfico de drogas, o contexto de desigualdade social na sociedade brasileira também foi integrado ao debate de encarceramento de mulheres. Isso porque, de acordo com os dados ofertados pelo Infopem Mulheres de 2017, 66% das mulheres detidas pelo sistema prisional brasileiro tinham nível de escolaridade básica de ensino fundamental, e somente 15% delas concluíram o ensino médio. O último levantamento nacional de informações penitenciárias, CISDEPEN de 2020, apontou que entre os anos de 2000 a 2020, a taxa de aprisionamento feminino no Brasil aumentou em 365,89%, apresentando um déficit de 4.917 vagas e uma taxa de ocupação média de 115% da capacidade dos presídios. No que atine aos dados étnicos das detentas, 39% da população feminina é composta por mulheres pardas, 26% são brancas e 11% declaram-se pretas. Dentre a incidência dos delitos, 56,16% das mulheres presas em células físicas cometeram crimes relacionados à prática de tráfico de drogas e 25,05% a dose ter cometido crimes contra o patrimônio, 11,11% cometeram crimes contra a pessoa, 3,73% infringiram legislação específica, 1,88% cometeram crimes contra a dignidade sexual, 1,4% contra a paz pública e 0,42% contra a fé pública. No que atine à alocação e acomodação de encarceradas grávidas, o Infopem de 2017 apurou que apenas 54 estabelecimentos prisionais, ou seja, 14,2% dos acomodamentos prisionais do Brasil com vaga para as mulheres possuíam celas ou dormitórios adequados para gestantes. Apenas 48 unidades prisionais, ou seja, 13,20%, possuíam locais adequados para que mães permaneçam em contato com as crianças recém-nascidas. E apenas 10 estabelecimentos prisionais, ou 66% do total, possuíam estrutura de creches apropriadas para receber crianças acima de 2 anos. O implemento do encarceramento feminino disseminado sobre a hipótese de capacidade financeira reflete a inserção das mulheres no mercado de trabalho e configurada por desigualdades. De acordo com o informativo de estatísticas de gênero feito pelo IBGE no ano de 2019, as mulheres receberam 77,7% do rendimento dos homens. No que atine à taxa de participação de mulheres em idade de trabalhar, que em atividades produtivas, o informativo apurou um percentual de 54% da participação feminina, enquanto o percentual de homens foi de 73,7% durante o ano de 2019. Analisadas as interseções entre gênero e raça, evidenciou-se que as mulheres pretas ou pardas formavam um grupo que menos integrava a força de trabalho, correspondendo a 53,5% da taxa de participação. Os dados do informativo Estatísticas de Gênero também apontou que o implemento funcional da responsabilidade das mulheres no seio familiar como um dos responsáveis por afetar a taxa de ocupação dessas. De acordo com informativos, percentuais de ocupação das pessoas de 25 a 49 anos no Brasil que tinham em seus domicílios a presença de crianças com até 3 anos de idade ou mais era de 89,2% para homens e 54,6% para mulheres em 2019. No caso de domicílios sem crianças, as taxas eram de 83,4% para homens e 67,2% para as mulheres. Os níveis de ocupação das mulheres brancas nessa faixa etária de 25 a 45 anos com crianças era de até 62,6% e inferior a 50% entre as mulheres pardas, pretas, em idêntica situação.
As taxas de ocupação para mulheres sem crianças eram de 72,8% dentre mulheres brancas e 63% para mulheres pretas ou pardas em 2019. Vamos à segunda fase do trabalho. As mulheres encarceradas do sistema penal brasileiro, reconhecimento ou apagamento das diferenças. Ao contrário do que se pensa, os problemas do sistema penal no tratamento dado às mulheres em situação de prisão não é algo recente. Desde o período colonial, no Brasil colonial, as mulheres eram encarceradas em locais que possuíam população prisional majoritariamente formada por homens, isto é, deixando-as vulneráveis a sofrer violências sexuais e até mesmo física, ou correndo risco de morrerem dentro dos presídios. Somente na década de 1940 foram criados efetivamente estabelecimentos prisionais exclusivos para mulheres em alguns estados do Brasil. Os primeiros estabelecimentos prisionais para mulheres foram instalados em conventos e eram voltados a albergar o resultado da criminalização de mulheres concebidas como desviantes, ou seja, aquelas que não estavam enquadradas no modelo de mulher devota e do lar. A separação de homens e mulheres no sistema penitenciário deu-se em decorrência da necessidade de se estabelecer tratamentos diferenciados, sendo a reprimenda para homens centrada na restauração do sentido de legalidade e de trabalho. Apesar do transcurso do tempo, ainda perdura o objetivo de controlar mulheres por meio de tratamentos que visam a imputar nelas modelos criados por padrões sexistas. As funções de mãe e esposa e a atribuição do ambiente doméstico como adequado para mulheres colaboram para as estratégias de controle e de criminalização dessas mulheres na sociedade brasileira. Antes de adentrar no cárcere, a mulher custodiada pelo Estado já se encontrava sob exercício do controle social informal, seja pela marginalização de sua existência ou pelo estigma atribuído às condições de classe, gênero e raça. A invisibilidade sobre as situações e vivências específicas dessas mulheres são pré-existentes às situações de cárcere, de forma que a atuação do sistema penal opera de modo a inoculizar a existência dessas mulheres como consequência à privação de liberdade. Isso é, a interpretação do cárcere como um cálculo social a ser mantido na manutenção do status quo é aplicada também à lógica das prisões femininas. O governo brasileiro, na tradução para o português das regras de Bangkok, reconheceu que, historicamente, o contexto prisional do país tem sido moldado a partir de uma ótica masculina, o que resultou na construção de políticas públicas e de serviços que atendiam demanda de homens e, portanto, deixavam lacunas no que diz respeito às necessidades das mulheres. O governo também reconheceu, no mesmo documento, as especificidades vivenciadas pelas mulheres. Além disso, nas regras de Bangkok, reconhece-se que parcela das mulheres infratoras não apresenta risco à sociedade, e tal como ocorre com todos os infratores, seu encarceramento pode dificultar sua reinserção social. Sobre este prisma, a forte incidência da prática do crime de tráfico de drogas, isto é, 56% das detentas, entre as mulheres encarceradas, muitas vezes significa que é o meio pelo qual as mulheres conseguem retirar a subsistência ou acréscimo de renda que garantirá o sustento da própria família, um verdadeiro contributo da negativa de dignidade ao universo feminino. Desta arte, o aumento de encarceramento feminino não apresenta um acréscimo no montante de crimes praticados por mulher. Isto é, significa que há uma expansão do controle social exercido sobre as figuras dessas mulheres, em especial a população negra de baixíssima renda. Em situação de prisão, as mais básicas experiências das mulheres são afetadas quando o sistema penal deixa de reconhecer na prática as demandas específicas delas. Um exemplo disso é a relação com a higiene pessoal. Frequentemente são denunciadas as faltas de absorvente e de outros itens de higiene básica em estabelecimentos prisionais no Brasil, o que obriga as mulheres em situação de prisão a buscarem alternativas e a colocarem em risco sua saúde e dirá sua dignidade de pessoa humana. A falta de absorventes e de mais itens de higiene pessoal é muitas vezes suprida pela família da mulher encarcerada, o que promove um cenário em que de não reconhecimento das vivências específicas por parte do Estado. Idêntico sentido, a situação de maternidade não é reconhecida como deveria, apesar da presença no Código de Processo Penal, pelo artigo 318-A, ao direito de concessão de benefício de prisão domiciliar às presas preventivas que sejam mães de crianças menores de 12 anos ou que sejam grávidas, em razão da proteção do direito à maternidade e à proteção à primeira infância da prole dessas presas, verifica-se que a realidade da aplicação legislativa depende de que a mulher comprove ser a única responsável pela criação de seus filhos, apontando o exercício da maternidade enquanto um direito fungível. A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 112, parágrafo 13, também dispõe sobre as condições favoráveis a sentenciadas grávidas, mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiências, no que atinge a progressão de regime mais célere. Em que pese a presença de respaldo normativo, são frequentes os relatos de violações a direito à dignidade da saúde e integridade física das mulheres grávidas encarceradas. Entre os anos
De 2012 a 2014 no Brasil, mais de um terço das grávidas detentas relatou o uso de algemas na intervenção durante o parto, e mais da metade alegou ter realizado ao menos consultas de pré-natal do que o recomendado. O cenário evidenciado pelos dados da pesquisa demonstra que o Estado não só perpetua a exclusão do controle social informal ao segregar fisicamente, mas também deixa de atender quando não viola diretamente os direitos básicos das mulheres em situação de cárcere. Muito obrigada.